Eu nunca vou esquecer aquele dia. Não porque fosse especial, mas porque ele marcou o momento exato em que algo dentro de mim morreu e outra coisa começou a nascer. O evento era grande. Pessoas bem vestidas, risadas altas, abraços falsos e aquela sensação estranha de que todos estavam ali para parecer felizes. Era uma comemoração importante para a família. Algo que deveria unir. Algo que, teoricamente, representava orgulho. Eu cheguei um pouco antes do horário, como sempre fazia. Arrumei o cabelo no banheiro, respirei fundo e me olhei no espelho tentando convencer a mim mesma de que aquele lugar também era meu. Eu repetia por dentro: você pertence. Você faz parte. Por fora, eu sorria. Por dentro, eu já sentia o peso. Cumprimentei algumas pessoas conhecidas. Primos distantes, tios que só apareciam em datas importantes, conhecidos que mal sabiam meu nome, mas sabiam exatamente quem eu era dentro da hierarquia silenciosa daquela família. Eu sempre fui a diferente. A que não seguiu o roteiro. A que fez perguntas demais. A que não se encaixou. Mas naquele dia, eu ainda não sabia o que estava prestes a acontecer. Quando todos já estavam reunidos, alguém sugeriu uma foto em grupo. Aquela clássica foto de família, onde todos se aproximam, se apertam, forçam sorrisos e fingem união. Eu me aproximei devagar, procurando meu lugar, como quem pisa em terreno instável. Foi então que ouvi. Não foi um grito. Não foi um escândalo. Foi pior. Foi dito em voz normal. Clara. Firme. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela não é da família. Por um segundo, achei que tinha entendido errado. Meu corpo congelou. Meu coração bateu tão forte que parecia querer sair do peito. O som ao redor ficou distante, como se eu estivesse debaixo d'água. Eu olhei em volta procurando algum sinal de que aquilo era uma brincadeira. Um erro. Um mal-entendido. Mas não era. A frase tinha sido dita por alguém do meu próprio sangue. E o mais doloroso não foi nem quem falou, foi o que veio depois. O silêncio. Ninguém discordou. Ninguém se chocou. Ninguém me defendeu. Alguns desviaram o olhar. Outros fingiram não ouvir. Teve quem concordou com a cabeça, quase imperceptivelmente, como quem confirma algo óbvio. Naquele instante, eu entendi tudo. Eu nunca tinha sido da família de verdade. Eu só estava ali enquanto fosse conveniente. O clima ficou pesado. Denso. Como se o ar tivesse ficado mais difícil de respirar. Eu sentia todos os olhares, mas ninguém dizia nada. Era como se minha existência tivesse sido colocada em julgamento público, e a sentença já tivesse sido decidida muito antes daquele dia. Eu tentei falar. Minha boca abriu, mas nenhuma palavra saiu. Sabe quando você quer gritar, mas o som morre na garganta? Foi exatamente assim. Minha garganta queimava. Meus olhos ardiam. Mas eu me recusei a chorar ali. Eu não daria esse prazer. Não naquele momento. Alguém quebrou o silêncio dizendo algo irrelevante, como se nada tivesse acontecido. A foto foi tirada sem mim. Eu fiquei de lado, fora do enquadramento, fora da história. E naquele clique da câmera, algo se partiu dentro de mim. Eu me afastei devagar. Caminhei até um canto mais isolado, tentando parecer forte enquanto tudo dentro de mim desmoronava. Cada risada ao fundo soava como deboche. Cada conversa parecia dizer: você nunca pertenceu. Eu comecei a lembrar de tudo. De todas as vezes que fui excluída. De todas as piadas disfarçadas. Dos olhares de julgamento. Das comparações. Das críticas travestidas de conselho. Tudo fazia sentido agora. Não era impressão. Não era sensibilidade exagerada. Era rejeição. E a traição não estava só na frase dita em público. Estava nos anos de silêncio. Nos anos de omissão. Nos anos em que eu tentei agradar pessoas que nunca tiveram a intenção de me aceitar. Eu respirei fundo. 1, 2, 3 vezes. Meu corpo tremia, mas minha mente estava estranhamente clara. Ali, naquele canto, sozinha em meio a tantas pessoas, eu tive uma certeza dolorosa. A família que te humilha em público não merece sua lealdade em silêncio. Eu não fui embora imediatamente. Ainda não. Fiquei mais alguns minutos, observando. Analisando. Pela primeira vez, eu não estava tentando me encaixar. Eu estava enxergando. E o que eu vi foi libertador. Eu vi quem realmente se importava. Eu vi quem fingia. Eu vi quem sorria, mas nunca me escolheria. Naquele dia, eu não perdi uma família. Eu perdi a ilusão. E, sem saber, dei o primeiro passo para me escolher. Depois daquele evento, nada voltou ao normal. Ou talvez tenha voltado,
e eu só passei a enxergar com clareza. Nos dias seguintes, o silêncio foi ensurdecedor. Ninguém me ligou para pedir desculpas. Ninguém tentou explicar. Nenhuma mensagem dizendo que eu tinha entendido errado. Aquela frase ficou no ar, pairando sobre mim como uma verdade que todos já conheciam, menos eu. Ela não é da família. Essas palavras começaram a ecoar na minha cabeça em momentos aleatórios. Enquanto eu lavava a louça, quando tentava dormir, quando acordava no meio da noite com o coração apertado. Eu repetia a cena 1000 vezes, tentando encontrar um detalhe que aliviasse a dor. Não havia. O que doeu não foi só a rejeição. Foi perceber o quanto eu lutei por um lugar que nunca foi meu. Eu sempre fui a que se esforçava mais, a que lembrava datas importantes, a que ajudava sem ser chamada, a que engolia comentários atravessados para manter a paz. Eu me moldava, me diminuía, me calava, tudo para pertencer. E mesmo assim, no momento em que mais precisei, fui descartada em público. Passei dias me culpando, pensando no que eu fiz de errado, no que eu poderia ter feito diferente. Será que eu falei demais? Será que eu fui eu mesma demais? Será que eu deveria ter sido outra pessoa? Essa pergunta me corroía. O que falta em mim? Até que, em uma noite silenciosa, sentada sozinha no quarto, eu chorei como não chorava há anos. Não foi um choro bonito. Foi um choro pesado, profundo, daqueles que doem no peito e deixam o corpo exausto. E ali, entre soluços, algo mudou. Pela primeira vez, eu não chorei pedindo aceitação. Eu chorei de cansaço. Cansaço de tentar ser suficiente para quem sempre decidiu que eu não era. Eu me levantei, fui até o espelho e me encarei de verdade. Sem máscaras, sem sorrisos forçados. Eu vi uma mulher cansada, mas também vi uma mulher forte. Uma mulher que sobreviveu a anos de rejeição silenciosa sem perder totalmente a sensibilidade. E foi nesse momento que eu fiz uma pergunta diferente. Não foi mais, por que eles não me aceitam? Foi, por que eu continuo tentando? Essa pergunta me atravessou como um choque. Eu comecei a revisitar memórias antigas. Pequenas cenas que, na época, eu minimizei. Convites que nunca chegavam. Conversas que paravam quando eu me aproximava. Opiniões ignoradas. Conquistas desvalorizadas. Sempre esteve ali. Eu só não queria ver. Nos encontros seguintes, eu mudei sem anunciar nada. Continuei educada, respeitosa, mas parei de me explicar. Parei de justificar minhas escolhas. Parei de tentar provar meu valor. E isso incomodou. Alguns começaram a me olhar diferente. Outros perguntaram se estava tudo bem. Teve quem insinuou que eu estava estranha, distante, fria. Mas eu não estava fria. Eu estava acordando. Percebi algo poderoso. Quando você para de implorar por pertencimento, quem se beneficia da sua submissão sente falta imediatamente. Eu não briguei. Não confrontei. Não fiz escândalo. Eu apenas recuei. E nesse recuo, eu comecei a ouvir minha própria voz novamente. Uma voz que eu tinha silenciado por anos para manter vínculos que só existiam de um lado. Foi doloroso. Muito doloroso. Porque abrir mão da ilusão de família dói mais do que perder pessoas. A ilusão dá esperança. A verdade exige coragem. Teve dias em que eu quase voltei atrás. Quase mandei mensagem. Quase pedi explicações. Quase implorei por um pedido de desculpas que nunca viria. Mas algo dentro de mim dizia: seja fiel a si mesma desta vez. E eu fui. Eu comecei a escolher o silêncio onde antes eu me humilhava. Comecei a escolher a distância onde antes eu aceitava migalhas emocionais. Comecei a entender que nem todo laço de sangue é um laço de amor. E isso mudou tudo. Porque quando você para de insistir em portas fechadas, você começa a enxergar caminhos que nunca teve coragem de trilhar. Eu ainda sentia dor. Ainda sinto, às vezes. Mas já não era uma dor de rejeição. Era uma dor de libertação. Daquelas que doem, mas curam. E sem perceber, eu estava me preparando para algo maior. Porque a vida ainda tinha uma lição mais dura e mais transformadora. E ela estava prestes a chegar. O meu afastamento não passou despercebido. Eu não anunciei, não expliquei, não justifiquei. Apenas deixei de estar onde nunca fui bem-vinda de verdade. E foi aí que algo curioso aconteceu. As mesmas pessoas que nunca se importaram com meus sentimentos começaram a se incomodar com o meu silêncio. Não porque sentiam minha falta, mas porque perderam o controle que tinham sobre mim. Mensagens começaram a surgir. Curtas. Superficiais. Como se nada tivesse acontecido. Você anda sumida. Está tudo bem. Por que não aparece mais?
Nenhuma dessas perguntas vinha acompanhada de um pedido de desculpas. Nenhuma reconhecia a ferida aberta naquele evento. Era como se o problema não fosse o que disseram, mas o fato de eu ter parado de aceitar. Eu respondia com educação. Poucas palavras. Sem emoção. Sem explicações. E isso parecia provocar mais desconforto do que qualquer confronto. Antes, eu era previsível. Sempre disponível. Sempre tentando consertar tudo. Agora, eu era um espelho silencioso, refletindo exatamente o vazio que sempre me ofereceram. E isso irrita. Em um encontro familiar menor, meses depois, eu decidi ir. Não porque me sentia obrigada, mas porque queria testar algo em mim mesma. Queria ver se eu ainda me encolhia. Se ainda sentia medo. Se ainda buscava aprovação. Entrei no ambiente com calma. Cumprimentei quem se aproximou. Sentei onde quis. Falei quando tive vontade. Pela primeira vez, eu não estava pedindo permissão para existir. O clima mudou. Conversas paravam quando eu chegava perto. Olhares eram trocados. Eu sentia a tensão no ar, mas, dessa vez, ela não me esmagava. Ela apenas confirmava algo que eu já sabia. Meu silêncio tinha quebrado um acordo invisível. Em algum momento, uma das pessoas que havia participado daquele episódio no evento se aproximou de mim. O sorriso era forçado. A voz, ensaiada. Você ficou magoada, né? Mas você sabe como as coisas são. Família fala sem pensar. Eu ouvi tudo em silêncio. Cada palavra soava como uma tentativa de minimizar algo que me atravessou profundamente. Eu respirei fundo e respondi com calma. Disse que sim, eu fiquei magoada. Disse que não foi uma brincadeira. Disse que aquilo foi dito em público, com intenção e seguido de silêncio. Não levantei a voz. Não ataquei. Não acusei. E isso deixou a conversa desconfortável. Porque quando você fala a verdade sem raiva, sem desespero, sem necessidade de convencer, a outra pessoa fica sem defesa. Ela tentou mudar de assunto. Disse que eu precisava superar. Que guardar ressentimento só me faria mal. Que eu estava exagerando. E ali eu entendi algo essencial. Quem te fere e pede que você supere rápido demais, só quer voltar ao conforto de te machucar sem consequências. Eu encerrei a conversa com educação. Me afastei. E, pela primeira vez, não fiquei remoendo. Não fiquei revivendo cada frase. Não fiquei me sentindo culpada por sentir. Eu estava inteira. Mais tarde, ouvi alguém dizer que eu tinha mudado. Que eu estava fria demais. Que eu já não era a mesma. E estavam certos. Eu não era mais. Eu não era mais a mulher que aceitava ser diminuída para manter vínculos. Não era mais a mulher que se explicava por existir. Não era mais a mulher que confundia sangue com amor. Meu silêncio não era desprezo. Era respeito próprio. E isso teve um preço. Algumas relações esfriaram de vez. Convites desapareceram. Comentários atravessados surgiram. Tentativas sutis de me pintar como ingrata, orgulhosa, difícil. Mas algo surpreendente também aconteceu. A paz começou a entrar onde antes só havia tensão. Eu dormia melhor. Respirava melhor. Me sentia mais leve. Porque quando você para de lutar por quem não te escolhe, sobra energia para escolher a si mesma. Eu comecei a construir uma vida mais alinhada com quem eu sou. Pessoas novas surgiram. Laços diferentes. Relações sem cobrança, sem humilhação, sem jogos emocionais. E, mesmo assim, havia algo pendente. Uma última ferida. Uma última decisão. Eu sabia que o encerramento dessa história ainda não tinha chegado. Ainda havia um ponto final a ser colocado. Não com palavras duras, mas com uma escolha definitiva. E essa escolha mudaria tudo. O encerramento não veio com um pedido de desculpas. Não veio com lágrimas. Não veio com reconhecimento. Ele veio com silêncio. Depois daquele último encontro, eu parei de esperar. Parei de imaginar conversas que nunca aconteceriam. Parei de criar finais alternativos onde, finalmente, alguém entenderia minha dor. A verdade é simples e dura. Algumas pessoas nunca vão reconhecer o mal que causaram, porque isso exigiria encarar quem elas realmente são. E eu decidi não esperar mais. Foi uma decisão silenciosa, mas definitiva. Eu não anunciei afastamento. Não fiz discursos. Não enviei mensagens longas explicando meus motivos. Eu apenas parei de estar disponível. Parei de ir. Parei de insistir. Parei de voltar. No começo, doeu. Doeu porque eu ainda carregava dentro de mim a criança que só queria ser aceita. A mulher que tentou tantas vezes ser suficiente. A esperança de que, um dia, eu ouviria: você sempre foi da família.
Mas essa frase nunca veio. E tudo bem. Porque, enquanto eu esperava a validação, eu deixava de viver. Enquanto eu esperava reconhecimento, eu me abandonava. Eu comecei a construir algo novo. Não perfeito, mas verdadeiro. Relações baseadas em respeito, não em obrigação. Presenças que não me diminuíam. Conversas onde eu não precisava medir cada palavra para não incomodar. E, aos poucos, eu entendi algo poderoso. Família não é quem te expõe em público. Família não é quem se cala diante da sua humilhação. Família não é quem te exclui e depois pede que você supere. Família é quem te protege, quem te respeita, quem te escolhe. E, pela primeira vez, eu me escolhi. Teve um último momento simbólico. Um evento parecido com aquele primeiro. Mesmo tipo de ambiente. Mesmo tipo de pessoas. Um convite chegou até mim. Eu olhei para a mensagem por alguns segundos. E recusei. Sem raiva. Sem medo. Sem culpa. Ali, eu soube que algo tinha se curado. Porque antes, eu teria ido para provar que eu merecia estar ali. Agora, eu sabia que não precisava provar nada. Eu não perdi uma família. Eu perdi um lugar onde eu precisava me diminuir para caber. E ganhei algo muito maior. Ganhei paz. Ganhei voz. Ganhei dignidade. Hoje, quando olho para trás, não sinto ódio. Sinto clareza. Entendo que aquela frase, ela não é da família. Foi cruel, mas também foi um portal. Ela me expulsou de um lugar que nunca foi seguro e me empurrou para uma vida mais honesta comigo mesma. Eu não carrego mais o peso de tentar ser aceita. Eu carrego o orgulho de ter escolhido a mim. E isso ninguém pode tirar.